Me dirijo a todos os cristãos para falar um pouco sobre o momento político em que o Brasil está vivendo. Quero iniciar falando sobre os partidos de esquerda, socialismo e comunismo. A expressão esquerda e direita para se referir a partidos políticos teve início na Revolução Francesa, que começou no ano de 1789. Os que queriam, portanto, mudar o regime predominante na época nos parlamentos ocidentais sentavam à esquerda. Os que defendiam manter o regime sentavam à direita do banco principal. Na França, onde os termos se originaram, a esquerda tem sido chamada de o Partido do Movimento e a direita de o Partido da Ordem. No Brasil, há um consenso geral de que a esquerda inclui, dentre outros, progressistas, anarquistas, socialistas e comunistas, enquanto a direita inclui neoliberais, liberalismo econômico e conservadores. O socialismo é um sistema econômico ideológico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade. O comunismo, portanto, seria o resultado da implantação das ideias socialistas. Comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que visa uma sociedade igual para todos, extinguindo, portanto, a propriedade privada e as classes sociais. A principal forma de comunismo na história está relacionada aos alemães Karl Marx e Friedrich Engels. A palavra comunismo vem do latim, que quer dizer comunes. E como você pode observar, os nomes socialismo, comunismo são interessantes, porém não funciona e nunca funcionou em nenhum lugar. Pode-se dizer que socialismo é apenas uma etapa para se chegar ao comunismo. Os principais partidos de esquerda hoje no Brasil são PCB, PCdoB, PT, PSOL, PCO, Rede e PSB, além de tantos outros como PDT, MDB, PSDB, que são fortemente ligados à esquerda. O principal símbolo do comunismo é a cor vermelha, que representa o sangue da martirização de operários. Observe que, na posse do ex-presidente Lula, não havia bandeiras do Brasil, somente bandeiras vermelhas. Muitos estão totalmente enganados, acreditando que se o PT voltar ao poder, será como foi há alguns anos atrás. E não será. Hoje, na realidade, eles querem implantar o comunismo. No ano de 1990, o ex-presidente Lula se reuniu em São Paulo, além da presença do então ditador comunista Fidel Castro, com mais 111 partidos políticos e organizações de esquerda de toda a América Latina, que ficou conhecido como o Foro de São Paulo. Nesse encontro ficou definido a criação da URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Quero dizer a você, é exatamente o que está acontecendo nesses últimos dias em toda a América Latina. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso,
mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso. Defende a violência, o roubo, assalto, liberação das drogas, aborto, assassinato, a erotização das crianças e o fim da família tradicional para a implantação da ideologia de gênero. Por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Olha quem tá aqui comigo. Esquece, o pai tá estourado. Ai, meu Deus, morri! É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Ah, porque vocês querem destruir a família, sim. Queremos. Que bom que vai ter bandeiraço na praça, porque da direita, quanto mais morrerem de Covid, de tudo, de AIDS, de câncer fulminante, pra mim o melhor é. Já que a gente não pode fuzilar, então que vão na praça fazer bandeiraço e se Deus quiser morram tudo de Covid. Mas olha, adultos, mulheres, idosos e crianças, não vale um, não se salva um. A luta não é simplesmente política partidária. Não é luta da esquerda com a direita apenas. É a guerra do bem contra o mal. É o reino das trevas contra o reino da luz. Peço ao nosso glorioso Pai Oxalá que ilumine, que proteja ao nosso grande presidente Lula, que ele possa reinar, que ele sempre reinou e ele vai reinar sempre. Que Oxum se levante das águas encantadas e te proteja com o bebê dela. Mojubá. Agora, minha gente. Senhor presidente, eu tô aqui enviada por Exu, vim fazer um ebó. E o balaio e a encruzilhada é o senhor. Queridos da nossa gloriosa Bahia, querido companheiro vovô do Ilê, que eu quero cumprimentar todas as entidades aqui presentes, a Irmandade da Boa Morte de Cachoeira. Certamente nós teríamos feito muito mais do que fizemos. Todo o material que vocês me entregaram, para depois da gente tentar colocar isso como parte do programa de governo que nós pretendemos no próximo ano. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Durante a implantação e domínio comunista na União Soviética de 1922 a 1991, o governo perseguiu as religiões, demoliu igrejas, mesquitas e sinagogas, perseguiu e encarcerou e também executou padres, pastores, monges e missionários. O comunismo matou num total de 110 milhões de pessoas, afirmou o jornal O Diário Russo. A ex-União Soviética lidera a lista de países que fez mais vítimas. Segundo o jornal, foram mortas mais de 60 milhões de pessoas entre o ano de 1917 e 1987. Em segundo está a China comunista, onde foram mortas 35 milhões entre 1949 e 1987. Essa mesma China que o ex-presidente Lula declarou que é modelo para o mundo e prometeu
sendo eleito, trazer o Partido Comunista Chinês para o Brasil. Em 2018, pela primeira vez, vim a público com vídeos pedindo votos que nos ajudassem a tirar o PT do poder. Depois de anos onde ficou caracterizada, constatada, uma roubalheira, um saque, uma pilhagem à nação. Além de tudo isso, precisamos ainda destacar que os valores, as bandeiras, o conjunto e o pacote de ideologias que o PT, que os partidos de esquerda carregam, me são completamente incompatíveis com o cristianismo. As pessoas se dizem cristãs e socialistas, na minha opinião, e eu não tenho para debater ou explicar isso agora, ou não entenderam o que é a versão integral do cristianismo, ou não entenderam o que é a versão integral do socialismo, porque não há a menor compatibilidade. Ao longo da história, não existe um único exemplo de uma nação comunista, socialista, que fez o modelo funcionar. Nós simplesmente precisamos perceber que se existe um lugar onde os direitos humanos foram desrespeitados, onde houve perseguição religiosa, onde o Estado se torna o verdadeiro Deus, onde poucos governantes, em nome da igualdade, se promovem e dominam como verdadeiros ditadores, isso tem acontecido dentro do comunismo e do socialismo. Os verdadeiros genocídios da história recente têm sido promovidos por esse tipo de governo. E quando eu olho à volta, eu não quero ser a próxima Venezuela, eu não quero ser a próxima Argentina com a economia ruindo, eu não quero ser a próxima Nicarágua que está fechando igrejas e perseguindo cristãos. E as pessoas ficam tentando aqui no Brasil defender, o pacote não é esse, mas olha quem a esquerda e o PT apoia. Eles estão compactuados com Cuba, que fez exatamente as mesmas coisas, eles estão compactuados com todos esses outros governos. Para mim não é apenas uma questão de corrupção, de desvio de dinheiro, é a forma descarada como eles estão realmente dispostos a lutar pelo poder. Pastor Luciano, o senhor está falando contra o Lula que foi inocentado. Não, ele não foi inocentado. Ele foi livre da cadeia por possíveis irregularidades num processo que teve julgamento em primeira e segunda instância por tribunais sérios. Não há nenhuma comprovação de inocência, e se ainda houvesse da pessoa dele, o que primeiro eu deixo claro que não há, não existe nada que inocente o PT dessa roubalheira escandalosa que nunca aconteceu na história da nossa nação. E olha que já fomos pilhados por Portugal desde o início da nossa história. Nunca, jamais vivemos isso. Nós não podemos simplesmente ignorar esse pacote todo e permitir que o PT volte. Os comunistas odeiam o cristianismo, a família, a Bíblia e o próprio Deus. O comunista Hitler, que matou 6 milhões de judeus, dizia: vamos expulsar Deus dos céus e os judeus da terra. E Hitler foi eleito pelo povo alemão através do voto direto. Portanto, o voto não tem preço, tem consequências. Nosso lema é Deus, pátria, família e liberdade. Que Deus tenha misericórdia de nossa nação.